Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Seja Luz podcast espírita com o intuito de trazer a ciência e a filosofia espírita para o nosso dia a dia. Como vocês estão? Todo mundo bem? Espero que todos estejam muito bem. E no episódio de hoje estamos recebendo a presença da Camila. Tudo bem, Camila? Como você está? Boa tarde. Eu tô muito bem. Melhor agora. Que bom. Fico muito feliz de a gente estar fazendo esse episódio. E como sempre aqui no Luz, no Seja Luz Podcast, a gente faz a primeira pergunta sobre você. Como você chegou na doutrina espírita, como você chegou à Luz de Caridade. Você pode nos contar um pouquinho? Olha, o caminho até chegar, né, no Centro Espírita Luz e Caridade, ele foi sendo construído de pouquinho. Porque o espiritismo sempre esteve na minha vida. Mas eu sinto que eu realmente vivi isso quando eu cheguei até aqui, né? Que foi através do estudo. Então, eu vou tentar resumir, né? Não precisa resumir não. Vamos lá, pode contar pra gente. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe, ela lia o Evangelho, né? Uhum. Segundo o espiritismo, mas eu não tinha noção nenhuma que aquilo era como se fosse um evangelho no lar, né? Eu não sabia, né? Uhum. E ela guardava aquele livro com muito carinho. E isso despertou em mim uma curiosidade, porque eu ainda não sabia ler, eu era criança. Então, eu lembro que assim que eu aprendi a ler, eu pegava esse livro escondido e lia, né? Uhum. Pra mim, claro que eu não entendia, mas algumas coisas a gente consegue entender. Por exemplo, sempre falava dos espíritos e eu já tinha, por conta também do que ela falava sempre, eu já tinha noção do que era, né? Uhum. E também, apesar de eu vir numa família que ela é espírita, mas não segue, era o normal tudo isso, né? Vida após a morte, não era nada assim. Então, veio desde sempre, né? Uhum. E quando a gente chega numa fase da vida que a gente não fica satisfeito com as respostas, né? A gente sempre procura, tem esse despertar por algo além, né? Então, eu já acompanhava o Luz, né? Ia nas palestras. Aí teve a pandemia, continuei acompanhando online. E quando teve o curso, a oportunidade de fazer, né, o primeiro sistematizado, eu fiz a inscrição, sem saber do que se tratava. E aí começou o que eu digo que foi a melhor parte da minha vida, nessa questão. Que bom. O sistematizado sempre trazendo bastante gente, né? Eu acho que é um curso muito bom. Fica a dica aí para todos vocês também que queiram conhecer o espiritismo, se aplicar. O sistematizado aqui do Luz é excelente para isso, né? Pra gente começar a aprender, né? Ele é o início, né? Mas já é o suficiente, assim, para você mudar completamente, claro, se for da sua vontade, tudo aquilo que você sabia antes. Então, assim, ele é o início, mas ele é completo para isso, entendeu? Sim. E a gente tá aqui reunido hoje para conversar um pouquinho sobre um estudo que você está preparando, né, pra gente, né? E conta um pouquinho desse estudo, sobre o que é. Então, o tema que eu escolhi ele que se chama na Seara Doméstica. E eu escolhi acreditando, né, que seria, que falaria sobre outras coisas, né? Por exemplo, ali meio que um passo a passo para você se desenvolver melhor nessa questão, né? Família. Sim. Só que aí, claro, e como sempre, abriu muitas abas, né? Sim, vários sobre entendimentos. diversos assuntos. E aí, quanto mais você procura entender, você vai vendo que tem mais coisa e, assim, muita informação, né? Sim. Mas, basicamente, fala sobre quem são, né? Como Jesus já disse, quem são
os meus pais e quem são os meus irmãos, né? E o nosso compromisso diante disso, né? Diante desse questionamento que a gente tem que fazer. Né? E ele faz parte de qual livro, esse assunto? Do livro Estude Viva, né? Na Seara Doméstica. E fica no estudo 15. Quem tiver interesse, vale a pena a leitura. Capítulo 15. Esse livro é aquele que faz correlação com o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e com o Livro dos Espíritos, né? Muito interessante, né? A gente sempre fala aqui de correlacionar. Esse livro é muito legal mesmo. Sim, né? porque aí fica, apesar de ser textos curtos, ele fica autoexplicativo, porque traz, né, ali o capítulo do Evangelho e também traz a pergunta do Livro dos Espíritos, completando, fechando tudo ali, né? Porque traz o porquê, como, né? E você ali consegue ter toda a resposta, assim. Nossa, entendi. E que parte que tá do Evangelho, segundo o Espiritismo? Fica no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Legal. né? E lá fala assim, o capítulo que fala honrai pai e mãe, né? Que legal. Conta então um pouco pra gente o que passa nessa passagem, sobre qual é o assunto. Ele inicia já explicando que existe a nossa família espiritual, né? E existe a família biológica, que são os nossos parentes, né? O pai, mãe, né? E que esses familiares consanguíneos, quando acaba o corpo, quando morre, né? O corpo acaba também, né? Sim. Mas ao reencarnar, nós viemos ali dentro do círculo da nossa família realmente afetiva, né? Nossa família espiritual. Com, obviamente, que nada ao acaso, vem com esse objetivo de resgatar algo, né? De aprender. Porque a gente vem com aqueles no qual a gente tem algum tipo de afeição, boa ou ruim, alguma, né, vibra ali mais ou menos da mesma forma. Então, por exemplo, eu preciso aprender a amar o meu irmão, né? Por exemplo. Então, não faz sentido algum que ele seja um desconhecido completo. Né? Então, mas ali dentro do seio familiar consegue você consegue, na verdade, você é impulsionado a lidar com isso, né? Nossa, que interessante. Então vamos lá, que abriu vários assuntos aqui pra gente já começar a conversar, né? Então, primeiro, existe a família espiritual e existe a família sanguínea. Então a gente tem esses dois. Biológica. Essas duas famílias, vamos dizer assim. Nem sempre é biológica, ela também é espiritual, é isso? É que, assim, a verdadeira família é espiritual. Interessante. Né? A verdadeira família. Então, às vezes, a gente convive ali com um amigo tão, assim, amado e querido que é como se ama mais que um irmão. Sim. Mas a nossa necessidade está dentro do seio familiar. Sim. Que é a convivência com os nossos irmãos, a nossa família biológica. Entendi. Mas não necessariamente, muitas das vezes, inclusive, por exemplo, quando se fala do marido e da mulher, às vezes isso se extingue ali quando morre, né? Não voltam como pessoas conhecidas novamente. Entendi. Entendeu? Não necessariamente é para sempre, vamos dizer assim, para sempre, além da morte física. Eu acho que isso acho que a forma de ficar para sempre é aquelas pessoas que a gente cria verdadeiros laços, né? Isso. Verdadeiras afeições. Laços de afeto mesmo. São as pessoas que a gente verdadeiramente escolhe amar. Entendi. Porque
temos que amar a todos. Exato. Mas não estamos ainda em condições de amar a todos esses, né? Então, seria muito conveniente se a gente convivesse ali, viesse, né? Reencarnasse só com aqueles no qual a gente gosta. Conveniente, mas não necessariamente justo. O Porque, útil, né? Qual seria a utilidade? Acho que... Né? Como que eu usaria as leis aí para o meu progresso se eu não tivesse problema nenhum nunca, né? Em relação a isso. Então, ficaria mais difícil, né? E eu acho super interessante que falam assim, na seara doméstica, né? E ficou bem claro nos textos, e eu achei isso muito interessante, porque ele explica que ali é o primeiro lugar que a gente trabalha isso, né? Trabalha o amor, a paciência, dentro da família. E é muito forte quando fala assim, quando a gente não consegue desenvolver isso dentro da nossa casa, como que vamos amar aquele que a gente encontra fora dela? Exatamente, aquele que teoricamente não temos afeição nenhuma, né? Não conhecemos. Não tem obrigação de ter, nenhuma, né? Exato. Como que vamos, se a gente não consegue amar nem aqueles que nos acolhem, que estão ali na mesma, né, muitas vezes na mesma ideia, como que a gente vai amar o próximo, né, que tá fora daquele ciclo? Próximo não tão próximo, o próximo, né? Não tão próximo que a gente escolhe se quer ou não se relacionar perto da Exato. gente. E o que mais te chamou a atenção nesse trecho do Evangelho que você leu? Olha, o que me chamou a atenção, que ficou bem claro, é que, e estou trazendo isso muito para mim, é que assim, essas questões que a gente passa ali no dia a dia, elas são necessárias, né? Elas são necessárias. A gente tem que ter um olhar muito maior para a gratidão, para a oportunidade, do que realmente para falar assim, nossa, eu estou sendo uma vítima disso tudo. Sim. Eu sou uma vítima desse lar, né? Sim. Eu sou uma vítima dessas situações. E traz pra gente, não, eu tenho que olhar essa situação com um olhar de oportunidade e entender que se eu tenho essa consciência de que estou dentro disso para o desenvolvimento de mim, dos meus, se sou eu o ser que está não vou falar um degrau acima, mas com um pouquinho mais, porque cada um está no nível de entendimento. Sim, de elevação, de compreensão, então, né? Eu tenho que dar esse primeiro passo pro perdão, né? Para trabalhar o perdão, o amor, a paciência, né? E traz também a questão da educação em relação aos filhos, né? A educação moral. Sim. Né? Que é algo assim que hoje, nossa, isso pega muito, né? A gente quer proteger demais, né? A gente quer, assim, colocar eles num lugar seguro eternamente. Mas isso não vai trazer o desenvolvimento necessário. Sim, sim. As dificuldades, as vicissitudes, as situações, elas fazem a gente crescer. Então, entender, para mim, está sendo desafiador entender que, às vezes, deixar que o outro viva, literalmente viva, passe pelas experiências, é aprendizado. E que eu não vou conseguir consertar tudo. Já pensou se eu conseguisse? Exato. Eu não vou conseguir evitar que quem eu ame sofra. E eu não vou conseguir evitar que eles me façam sofrer. É aquele negócio, né? Se tiraria a oportunidade de crescimento, né? Se pudesse travar tudo logicamente por amar, né? A mãe tem esse amor, esse carinho tão grande pelos filhos, né? Logicamente quer proteger, logicamente não... Sim, mas... Mas é necessário, né? Sim, o verdadeiro amor que trouxe ali, ele é um amor que também instrui, né? Ele precisa ser instrução, né? Sim. Ele precisa instruir para a vida. Sim. Educar para a vida. E como eu disse, educação moral, né? Sim. É você ter ali a tranquilidade de
que seu filho, daquelas pessoas que estão em torno de você, de que elas vão agir de forma bem diante das coisas, porque, na verdade, nós que, como eu disse, que já está com uma claridade, um entendimento um pouquinho, é bem pouquinho, né? Coisa pouca, né? Coisa pouca, nada demais. A gente tem que ser o exemplo. Sim. Né? Não ser aquele sermão diário, decorado, sobre as coisas, né? Sobre o que deve e o que não deve ser feito, como deve ser feito para agradar a sociedade e, né, a Deus. Sim. Mas realmente ser o exemplo diário de trabalho, né? E quando eu falo trabalho, não é só o trabalho, né? É o trabalho para se desenvolver mesmo. Sim. Aquele exemplo contínuo, pequeno, diário, né? Ela fala assim, como eu disse, às vezes a gente poderia falar, não vai por esse caminho. Porque a gente sabe que não daria certo. Mas, às vezes, a gente também tem que silenciar, entender que precisa deixar trilhar, né? E isso eu digo em relação aos filhos, né? Sim. E em relação àqueles mais velhos, aquele irmão, a gente tem que ter a paciência de entender que até o progresso dele tem limitações. Né? Que ele está limitado ali, é o que ele consegue, né? Sim. Então, às vezes, como eu disse, trazendo sempre a obrigação para nós. Exato, e também reconhecendo que temos limitações, o outro também tem limitações. Todos nós temos, o né? nosso limite também. Exato, então acho que essa convivência e olhar o irmão que tá ali do lado, o próximo, ali bem próximo, né, que é o nosso irmão de sangue, nossos pais, né, é entender que eles também têm as limitações deles, têm as vicissitudes deles, têm os problemas deles, e nós também temos. Então, assim, todos nós estamos no mesmo barco, né? Na mesma situação. E a gente tem que ser caridoso, né? De olhar e tentar ajudar o máximo possível, né? Vamos dizer assim. Por isso que a questão do Livro dos Espíritos, né? A questão 779, para quem quiser, ela vem para completar isso. Então, ela faz dessa ligação. Sim, por isso que eu disse que já está autoexplicativo ali o texto. Ela vem para completar que é individual o progresso. É cada um por si. Então, eu querer ditar uma regra não vai fazer com que o outro evolua mais rápido ou que se trave. Essa evolução é individual do ser. Né? Sim, o livre-arbítrio. Exatamente. Ele vai desenvolver a vontade. É dentro dele, está dentro da gente essa lei, né, de progredir. Mas a gente tem que entender que não vai ser pela nossa fala que o outro vai milagrosamente, né, acontecer isso. E a gente também. Que não tem como esse progresso acontecer se eu só tiver dentro da minha cabeça que eu tenho que perdoar. Mas o que eu faço diariamente, constantemente, para trabalhar esse perdão? Porque eu dizer que perdoo e sentar na cadeira, lá na sala, né, e ver a vida passar, será, né? Agora, se você disser que perdoou o seu pai e sua mãe e você ter que, num domingo, almoçar com eles... Exercitar esse perdão. Exercitar... Aí é uma outra coisa. Aí você vai trabalhar esse perdão, né? Eu estou falando aqui a gente entrou e a gente acabou falando mais das questões, dos desafios. Mas tem também os casos alguns exemplos de desafios. Alguns exemplos. Tem muitos, né? Exato. A gente sabe que o seio familiar, ele é para isso, né? É um laboratório muito bom, exato, né? Mas a gente sabe que também tem coisas boas, né? Sim. Quantas vezes a gente não vê ali Nossa, às vezes você tem até um primo, uma outra pessoa, assim, um familiar, um parente, que ele é mais chegado que irmão, né? Às vezes você tem um tio, né? Que ali, nossa, sempre está com você, está te apoiando,
te ajudando, te auxiliando. Então, tem também essas questões, assim. Às vezes, um afilhado, né? Nossa, é tantas questões, assim, tantas oportunidades dentro do mesmo núcleo que, assim, gente, é gigantesco. Assim. Valioso demais, né? É valioso. Aproveitar exatamente a oportunidade, como você falou, de exercitar, de aprender, de auxiliar. Tem famílias com mais questões, né? Mais vicissitudes. Tem famílias que são mais, apoiam mais, são mais esse olhar de harmonia, vamos dizer assim, de um auxílio mesmo para a jornada, né? Mas os dois caminhos a gente aprende muito, né? Sempre tem um aprendizado, sempre tem, né? A gente está ali em constante, no dia a dia, em constante, assim, em busca de entender o porquê. Isso já traz pra gente uma bagagem que nunca vai ser tirada da gente, né? Então, essas coisas que a gente vive na vida atual, elas ficam pra gente, né? Toda essa caminhada, toda essa experiência, né? As pessoas com quem a gente desenvolveu ou não, né? Tudo isso é muito rico de experiências que vai ficar com a gente, né? Por isso que é interessante, pessoal, vamos tentar cultivar para que dê tudo certo, na medida da capacidade individual de cada um, porque vai ser necessário que aconteça outras vezes até que se alinhem todos, né? Todas as questões. Não tem como fugir disso, né? A gente pode adiar, né? Mas qual é a consequência desse adiamento? Mais sofrimento, né? Eu acho. Provavelmente. Então, assim, ou retardar o progresso, né? Então, assim, se a gente pudesse ter essa consciência maior, geral, a gente saberia. Quanto antes, melhor o perdão, né? Exato. E uma pergunta que a gente gosta muito de fazer aqui também no Seja Luz é a dificuldade que você encontrou em estudar esse tema, se você teve dificuldade ou não, como que foi para você se aprofundar um pouquinho mais no estudo. Olha, a maior dificuldade que eu encontrei é realmente falar sobre algo que eu me questiono se eu estou vivendo verdadeiramente. Então, foi o meu maior desafio. A partir do momento que eu compreendi do que se tratava, esse estudo, eu me pus a me questionar o quanto eu estou fazendo isso ou não. O quanto eu estou sendo essa pessoa ou não, entendeu? Então, e por isso que eu disse que eu fui buscando outro. Mas por que eu tenho que passar por isso? Realmente, eu tenho que conviver. E se eu simplesmente sair desse... Porque acontece, né? Às vezes a pessoa deixa tudo para trás, né? Sim. E vai construir a própria vida. E se isso acontecer? Então, assim, eu acho que foi isso que o desafio foi esse autoquestionamento, né? Entendi. E como que foi difícil, né? Tem essas dificuldades de entender o estudo. Acho que para todos nós é sempre um chamado, né? Toda vez que a gente começa a estudar, é um chamado a refletir se a gente está fazendo aquilo mesmo, né? Então, por isso que é tão difícil, né? Mas, para você, essa conexão entre como você falou, a questão 779, né? Do Livro dos Espíritos. Ele tá na terceira parte, na lei de liberdade, né? Não, de progresso, na verdade. Isso. E como foi para você correlacionar isso com o estudo? Porque eu acho que ele fala que, se eu não me engano, a gente pode até consultar depois, que os seres humanos precisam do convívio para progredir, né? Sim. Apesar de ser individual, a gente precisa do convívio para poder exercitar, né? A gente foi... A partir do momento que eu consegui entender isso, a questão do Livro dos Espíritos, ela fez todo sentido, né? Porque, o que eu entendi? Que mesmo que eu precise de toda essa experiência, tem que partir de minha vontade,
Então, o meu progresso, ele depende de mim, entendeu? Então, assim, eu não sei nem se cabe eu falar, mas, por exemplo, eu não estudei porque o meu pai não teve condições de pagar os meus estudos. Eu estou falando nisso em algo material, um exemplo material. Uma suposição. Sim. Mas por quê? Você não tem condições de ir em busca disso? Se você tem a consciência dessa possibilidade. Então, foi para dizer que isso depende de você, da sua vontade verdadeira. E também ficou assim, não vou falar que foi fácil, não é isso que eu tô falando, mas ficou mais claro quando você busca os próprios exemplos que Jesus deixa. E que são muitos, assim. Nossa, se eu fosse falar, seria... né? Sim. Mas você tem algum que te toca mais, que é algum que você Nossa, goste? tem muitos, né? Por exemplo, quando ele fala para Maria, eu estou falando assim do progresso individual. Ele fala para ela, o que você fez, né? Mas a partir de agora, não faça mais. Sim. Né? Sim. E também, quando ele estava ali com os apóstolos, né? Que era um hábito muito comum, né? De estar ali esclarecendo com paciência. O que me chamou a atenção é que ele fazia isso diariamente, né? Todo dia. Ele tinha esse momento porque era a família dele, que a família espiritual dele, que ele estava ali. E muitas vezes, por mais que tenha sido um dia difícil, né, que eles tenham enfrentado, Jesus ou ele estava ali sempre com muita paciência para o esclarecimento com amor, com carinho, né, ele poderia estar recolhido, né, para refletir sozinho, mas ele sempre guardava esse momento para auxiliar, e refletir, trazer a reflexão, refletir junto com eles. Assim, tem aprendizado maior que isso? Se você guarda, e até entre eles, se você guarda uma Jesus experiência... sempre é nosso modelo, né? 625. Se você guarda um conhecimento para si, que efeito isso tem? Nenhum. Agora, se eu trago para uma mesa com os meus irmãos, com aqueles que eu amo, isso se torna, assim, pode tomar proporções que tomou, assim, não tem limites, né? Ilimitado, assim. Então, acho que foi isso que... Auxiliando no progresso geral, né? Como você falou, né? O progresso é individual, mas a gente precisa dessa interação com os outros, né? Para poder exercitar, para poder auxiliar, para poder vencer as vicissitudes ou viver vicissitudes que vão nos fazer, vamos assim, superar as questões, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho, a vaidade, né? Por isso que estamos aqui em sociedade para conviver e a família... Tentar ali combater o ego diariamente, né? Exato. E aí entra o papel tão grande da família, que é essa primeira fase ali, né? Esse primeiro lugar pra gente exercitar tudo isso, né? Sim. A família, ela tem como maior... como que eu posso dizer? A atividade é isso, né? A gente estar ali para isso, né? A mãe ali cuidando da criança, né? E o pai também, que tem a função dele na família. O filho cooperando com os irmãos. Aprende desde pequenininho a dividir, né? A não querer sempre sair ganhando. Às vezes tem que deixar o irmão ganhar, né? Né? Exato, Quantas vezes a gente faz isso, né? Então, assim, desde pequenos, a gente tem isso, né? Isso vai criando e moldando o ser humano que vamos ser quando grandes. Por isso é tão importante estruturar as famílias, né? É tão importante a base familiar, né? Que o máximo que a gente possa, né, criar ambientes saudáveis para todos se desenvolver. E aqueles que não são também são uma forma de desenvolvimento, né? Mas um pouco mais difíceis. Mas vamos lá, né? Porque assim, a gente tem que entender que às vezes
A família ela é composta, às vezes, ali por um pai e um enteado, né? Sim. Não importa, mas a gente entender que todos estão ali porque tem um propósito maior. Essa família, nessa configuração, ela tem um propósito. Sim. Entendeu? E o propósito é a evolução. Sim. Pelo que você me disse. Sempre o progresso, sempre. Sempre a gente evolui. E a gente tem que ir em busca disso, porque a partir do momento que você busca entender, né, o porquê das aflições, né, você vai sendo, assim, meio que, não vou falar automático, não é essa a palavra, mas você vai entendendo que precisa. Você precisa honrar aqueles que estão ali, o seu pai, a sua mãe, você precisa disso. Sim. Entendeu? Então, você percebe que não tem um outro caminho, né? Sim. E que legal. E como que você vê esse aprendizado sendo aplicado na sua vida, no seu dia a dia? O que esse estudo te trouxe para você? Então, o que me fez refletir bastante, principalmente no meu dia a dia, como mãe, né? Que eu vejo assim, o quanto eu estou sendo um exemplo, né? Se estou sendo, né? Se eu estou cumprindo com isso. E eu também vejo uma outra parte, assim, uma particularidade, é o quanto as crianças, elas seguem o adulto pelo exemplo, né? Sim. Não é pelo que é dito, mas é o que elas veem de verdade, né? Então, o adulto que se esforça ali, eles repetem muito, né? O que é dito para eles. Por exemplo, eles têm ali a vontade de ter o que o colega tem. Mas ele lembra, assim, o meu pai não permite, não quer que eu pegue nada de ninguém. E ele segue aquilo, até quando meio que ninguém tá vendo, né? Então, para mim, eu fui aprendendo isso, que algumas bases são construídas, elas solidificam de verdade. Sim. Que vale a pena isso, né? E aquela que não a tem, infelizmente, ele fica alheio às situações, né? É uma vítima? Não sei se é uma vítima, mas ele fica limitado também, entendeu? Isso é a minha opinião. Sim. Né? Então, houve ali uma falha, né? Nesse momento que tinha, nessa oportunidade que tinha de instrução, como eu disse, ver tudo como instrução. Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas se você, ali, no seu meio, ali dentro do seu lar, você não ama de verdade. Ama deixando sentir a dor. Você não instrui. Como que você vai ser fora? Como que você vai viver e seguir tudo aquilo que o Evangelho deixa pra gente, os exemplos de Jesus, se você ali não consegue? Exato. Exatamente. Entendeu? Ou não se esforça para conseguir. Sim. Isso mostra tanto quanto o nosso papel como pais é importante, né? Tipo, Sim. de realmente dar os exemplos morais, de trazer aquele ser ali que foi nos confiados, né? Porque como você disse lá no começo, eles não vêm da gente, eles são confiados a gente, né? Exatamente. Então, aquela questão, né? O corpo material, tudo bem. A gente faz os materiais genéticos ali. É necessário para nascer, pra né? nascer, mas o espírito, ele não é do espírito, né? O espírito, ele é um ser individual. Foi Deus que criou, o né? espírito, ele não vem do corpo. Da junção de dois espíritos, dos dois, né? Do pai e e a da mãe biológica. Exato. Então, assim, quanto é importante essa missão. Porque se foi confiado a gente, tem responsabilidade ainda maior, né? De e lembrar... guiar pro caminho certo. Né? E lembrar que até o último momento, né? Até o último momento, a gente tem que trabalhar esse amor, essa paciência. Até o último momento mesmo. Se aquele pai, aquele familiar, aquele irmão falhou,
E no momento de necessidade dele, que se põe à prova. Eu vou virar as costas só para infligir a ele a dor que um dia eu senti? Ou eu vou passar por cima disso, colocar o que eu sei em prática, porque se tem consciência já sabe, e trabalhar, né? Tem um amigo muito especial que ele fala, assim, e eu levo isso todos os dias, né? Você viva como se você já amasse a pessoa. Aquela pessoa difícil, mas você você faça como se você amasse muito já. Até que um dia você ame. Se torne, a prática te leve ao pode amor ser que mesmo. você não ame tanto, mas você vai deixar de odiar, pelo menos, né? Que já é um progresso. Funciona. Funciona muito. Sim. Porque aí você já deixa de praguejar, você já deixa de criticar. Porque você tá colocando ali que você já ama. Você deixa de impedir um bem, né? Quando você tem a oportunidade, você faz algo legal. E aí, quando você vê, é tão automático que isso já é, como que eu posso dizer, esse mal-estar, esse ódio, ele vai se diluindo, né? Sim. Porque é um veneno pra nós, né? Exato. Tudo que você falou até agora, eu só vejo vantagem pra nós mesmos, né? Só, É sempre. vantagem pro próximo Sim. também, lógico, mas assim, é muito vantajoso pra gente aplicar, melhorar. É a reforma íntima. É o que a gente tem que fazer, né? Exatamente. No final do dia. E é ali que a gente tem a oportunidade de sempre olhar para esse quesito, a oportunidade de aprender com aqueles que conseguem nos ensinar. E ensinar, dar essa educação moral para aqueles que têm menos que a gente, né? Sim. Que estão um pouquinho abaixo ali. Porque já pensou se tivesse todo mundo muito... não precisasse dessa, né, essa disparidade Não faria de grau de... né? Como que a gente progrediria, né? Como que a gente andaria não pra seria frente, nem né? justo. Exato. Né? Pra você ver que a justiça divina, ela é infalível, assim. Sim. Não seria justo mesmo. Perfeito, né? E esse estudo te convidou a transformar... O que esse estudo convidou a você se transformar? Como eu disse, eu acredito que a maior transformação é essa. É no sentido de ser o exemplo. Tá bom. Eu tenho hoje eu sei o que eu deveria fazer. Mas eu estou fazendo mesmo. Esse questionamento sincero, né? Sim, eu estou fazendo com esforço verdadeiro, com vontade verdadeira para o meu progresso? Ou eu estou fazendo porque eu estou assim, acho que deveria? E aí você vai vendo que, como você disse, só tem coisas boas, assim. É pra gente, né? É muito mais pra gente. Sim. Entendeu? Mas também não ter esse olhar egoísta. Sim. Né? Sim. E às vezes é dolorido calar, né? Mas a gente tem que entender que é para um bem maior. Sim. Né? E que às vezes a instrução, você fala assim, eu não quero ser chata nesse momento desagradável, mas é necessário. Assim como também, às vezes, a gente ouvir o que o outro tem a dizer, que às vezes é ele está te corrigindo por amor, sem você ter... Para mim, acho que foi a parte mais difícil é essa, né? Entender que às vezes o outro fala por amor também. Sim. Né? A gente ter ali um olhar e essa paciência de receber essa instrução e entender que é por amor. Sim. Não por... né? Falar assim, ele só tá me incomodando. Ou só quer... Será que realmente quer meu bem? Você querer que eu faça algo muito difícil? Será que você tá querendo meu bem mesmo? Sim. Né? Entendi. Então me colocou sempre a pensar nisso, né? Cara, que interessante. Assim, esse bate-papo nosso aqui tá muito legal, muito interessante. Só que a gente já tá se aproximando pro final. E a gente sempre deixa a pergunta, né? Se você quer deixar uma mensagem, o que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo. Olha, o que eu gostaria de deixar é o seguinte. Estude sempre. Busque conhecer, né?
Aqui no Luz e Caridade, você consegue, inclusive, fazer os estudos online, né? Sim. Busca lá no site. Por quê? Porque eu sempre falo que quando a gente busca o conhecimento, a gente busca entender o porquê daquilo, o porquê que precisa. E eu não tô falando assim para você ficar alucinado. É só você entender. Se você começar a buscar esse conhecimento para entender, você já está dando um passo à frente. Né? Nunca ficar ali alheio ao que te dizem, ao que você escuta. Às vezes uma fala equivocada. Afaste-se dessa pessoa. Você não sabe também da dor. Mas por quê? Busca sempre. Não fique assim, satisfeito, né? Com essas... Busque entender por que eu sofro tanto num lugar que era para só ter amor. Que é minha casa, por exemplo. Por que o meu filho me odeia tanto? É meu filho. Eu criei com tanto carinho. Então, buscar essas respostas. Não aceitar as situações, né? E sentar na cadeira do vitimismo. E esse conhecimento, ele traz pra gente a sabedoria para lidar e saber agir de forma correta e no momento certo. Porque não adianta você ter um conhecimento e você não saber usá-lo. Eu estava ouvindo agora há pouco uma palestra e eu vou finalizar só com essa... Que ele deu esse exemplo, né? Claro. Conhecimento, a mãe desse palestrante falava para ele, né? Que conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de fruta. Justo, tá certo? Eu achei muito assim... É realmente isso, né? Esse exemplo, pra mim, eu gosto de exemplos, né? Sim. Então, eu achei muito interessante. Você entende mas você sabe que não vai ficar legal, né? Então, essa é a diferença, né? Buscar o conhecimento e usar todo esse conhecimento que você vai adquirir, que é infinito, buscar usar sempre com sabedoria e entender que eu, como professora, que meu marido me ensinou a ter muito orgulho dessa profissão. Exato. Entender que o conhecimento, ele nunca nos é retirado. Nunca. Ele permanece mesmo quando o corpo se extingue. Exato. O conhecimento é a única coisa que a gente tem de fato. Sim. E nunca será tirado da gente. Eu fiquei emocionada. Tudo bem. Meu pai me dizia muito isso. Sim. Que conhecimento é a única coisa que a gente nunca será tirado da gente. Nunca. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Uhum. É uma emoção boa, né? Claro, mas desculpa, pessoal. Não, tudo bem. E assim, pessoal, a gente vai encerrando esse episódio. Agradeço demais a sua presença aqui, tá, Camila? Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço muito, muito obrigado. Acho que foi uma conversa muito legal. A gente aprendeu muito, conseguiu tirar ensinamentos muito valiosos aqui dessa conversa. E agradeço também a presença de vocês. Espero que a gente possa se encontrar no próximo episódio. Vocês sabem que aqui no Luz e Caridade, aqui na plataforma do YouTube do Luz, tem diversos cursos aqui online que para vocês possam acompanhar. Tem do Livro dos Médiuns, tem o Obras Póstumas. Agora a gente está começando o Evangelho. Então tem já o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo também com o Léo. Então assim, aproveitem, fiquem aqui no YouTube. Se vocês quiserem vir pessoalmente também para o Luz e Caridade, venha, serão bem acolhidos. Temos palestras públicas, tem o estudo sistematizado. Esse daí precisa de inscrição, mas sempre, a cada 6 meses abre de novo. Então vai ser sempre um prazer recebê-los aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.